propósito. O que é propósito? E eu preciso ter um propósito para trabalhar? Ou, e se eu não tiver um propósito? O que me motiva? Meu nome é Daniela Grolha, sou psicóloga e hoje eu te dou 3 dicas para você descobrir qual é o seu propósito. Para a gente começar a falar sobre propósito, a gente precisa falar um pouco sobre essa mudança da corporação, né? Sobre essa mudança do significado do trabalho para as pessoas. Há muito tempo atrás, o trabalho ele não era visto e ele nem deveria ser algo que pudesse te trazer realização profissional. Eram 2 coisas diferentes, né? E eu ainda escuto bastante no consultório, né? Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar sem trabalho? Ou, eu não preciso gostar do que eu faço. Preciso trabalhar independente do que eu... E pessoas jovens ainda, né? Então, pra gente falar de propósito, a gente precisa lembrar dessa cultura, né? De que a gente vive numa região, a gente vive num país, né? A gente vive num mundo que trata o trabalho, ou que tratou o trabalho até pouco tempo atrás, como algo, um mal necessário. Só que... o que com o tempo foi aparecendo e com o tempo os psicólogos foram mostrando isso, estudos foram mostrando que as pessoas elas podem ter uma profissão que lhe traga satisfação profissional, que lhe traga satisfação. E há pouco tempo, né, vamos dizer aí 10, 15 anos, que esse assunto, propósito, ele tem sido debatido bastante. Mas Dani, o que é o propósito? Gente, o propósito nada mais é do que uma intenção naquilo que tu faz. O propósito não é sinônimo de trabalho, mas o trabalho ele pode ser um meio de tu poder colocar o teu propósito em prática. Então, quer dizer que nem sempre o teu trabalho ou só o teu trabalho pode promover esse propósito, né? Só que é importante a gente identificar todo o propósito. Ele pode ser feito através de um trabalho, ele pode ser feito através de um voluntariado, mas todo mundo tem um propósito. Se tu não descobrir o teu, não significa que tu não tenha, significa que tu ainda não parou para pensar sobre isso, né? Mas é muito importante a gente identificar que pessoas que descobrem o seu propósito, que trabalham com o seu propósito, elas têm mais, digamos que elas performam melhor. Mas como, né, Dani? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem um propósito na empresa que ela tá trabalhando, ou ela encontra um propósito dentro daquela profissão, ela vai se entregar mais fácil. Ela vai se engajar, obrigada, né? Cérebro, obrigada. Ela vai se engajar mais fácil, ela vai se dedicar muito mais. Sabe quando tu faz o teu trabalho e tu não vê o tempo passar? Quer dizer que tu tem afinidade, tu tá envolvida, tu tá engajada, aquilo te traz prazer. E quando a gente sabe o porquê, fica mais fácil de lidar com adversidades do como a gente vai fazer aquilo. Então, a primeira dica que eu te dou a respeito para te poder começar a pensar sobre o teu propósito é que o propósito ele se manifesta na prática, né? Tu pode pensar sobre isso, tu pode mentalmente avaliar os recursos que tu pode colocar em prática o teu propósito, mas a gente aprende e a gente começa a enxergar naquilo que a gente é bom ou não é bom na prática. Então, hoje, avalia o que tu desempenha, quais são as atividades, as funções que tu desempenha e começa a avaliar quais são os aspectos nessas atividades que te fazem bem. E tu também pode avaliar aquilo que também não te faz bem, aquilo que não te traz felicidade, digamos assim. E começa a observar além disso, né? Na função que tu executa hoje, o que tu tá promovendo? Se tu trabalha com um financeiro ou num comercial de uma empresa de panelas, se tu promove a alegria de poder confraternizar através de uma alimentação, sabe? A segunda dica, então, que eu posso te dar é: faça uma coisa de cada vez. Hoje você tá num trabalho, você tá no emprego e aquilo que te mantém financeiramente é o teu trabalho. Então já começa a observar desde então como é que tu pode ir se planejando
para que tu possa fazer uma transição de carreira, para que tu possa desempenhar um pouco mais, vou dar um exemplo, né, que tu possa desempenhar um pouco mais as atividades. Eu trabalho num RH, né? Eu gosto muito de gestão de pessoas, mas hoje, onde eu tô no RH, eu faço muita folha de pagamento e eu não gosto da folha de pagamento. Então, aos poucos, tu viu que tu gostou, que tu gosta de gestão de pessoas, mas tu não gosta da folha de pagamento. Então, aos poucos, tu pode fazer uma transição de carreira e, assim, é muito importante lembrar, né? Tu pode ser bom em várias coisas, só que é necessário ter foco. Então, foca naquilo que tu gosta de fazer, foca naquilo que tu tem habilidade pra fazer, foca naquilo que tu tem um dom, é fácil pra te fazer aquilo. Geralmente o propósito ele fica fácil quando tu identifica. E a terceira dica que eu te diria, coloca no papel, né, como é que tu te enxerga daqui 5 anos. Se tu pudesse escolher com o que tu poderia trabalhar, coloca no papel, né, o que tu poderia fazer. E se esse trabalho pudesse ser viável, como é que tu poderia fazer ele, né? Coloca no papel. É possível porque é muito fácil confundir propósito com hobby. Então tenha cuidado, assim, a gente às vezes fala, eu super gosto de cantar, então quer dizer que eu vou ser uma cantora, eu gosto de contracenar, quero ser uma atriz, né? Então, aquilo que seja plausível, aquilo que seja mensurável, né? Aquilo que tu pode fazer. Então, coloca no papel onde é que tu se enxerga daqui 5 anos, o que tu gosta de fazer hoje, o que tu não gosta de fazer hoje nas funções que tu executa e como é que tu pode planejar esse caminho, né? O que é importante é você fazer uma coisa de cada vez, poder entender que isso é um processo, né? No momento que a gente descobre o nosso propósito e que a gente tá alinhado com ele é um processo, né? Então, o importante é tu começar e descobrir o teu propósito já é um começo. E assim, né, tu não precisa sair buscando o teu propósito, né? Daqui a pouco avalia dentro daquela função que tu executa hoje dentro da tua empresa, o que tem de propósito. Talvez tu possa também enxergar um propósito ali dentro, né? E o propósito ele não é pra vida inteira. Ele pode ir se alternando, ele pode se acoplando, né? Ele pode ir mudando ao longo da tua vida e ao longo da tua trajetória profissional. Bom, o propósito, né, gente? Quando uma pessoa tem um propósito naquilo que ela faz, o financeiro sim ele é importante, mas ele não é só isso. Ele acaba sendo um item da profissão, né? Um item da função. O propósito, ele vai muito além do que o ganho financeiro. Ele tem uma intenção, ele tem um objetivo, ele faz com que a pessoa seja consciente nas decisões dela, não é qualquer vaga que vai fazer ela sair da vaga da empresa na qual ela tá e que ela desempenha o trabalho com propósito. E que as pessoas que não têm propósito, eu diria que elas sobrevivem, né? Porque fica difícil tu sair de uma empresa e ir pra outra apenas por salário, ele é muito pouco, né? A pessoa que tem propósito, dificilmente ela fica pipocando de um lado pro outro, ela sabe o que ela quer e ela sabe o que faz sentido pra ela, então não é qualquer vaga, qualquer empresa que faz ela sair da função que ela tá. E quem não tem propósito acaba trocando aí várias vagas e muito que se desmotiva muito fácil, né, porque por não ter propósito, o que acaba motivando sempre é o prolabore, é o financeiro, é o resultado, né, então o propósito é algo mais, é complexo, é abstrato, mas uma pessoa que tem propósito, ela sabe que ela tá vivendo com propósito. Eu espero ter te ajudado.